Aquela comunhão com seu Criador, face a face e profunda, era um alto privilégio tanto de Adão quanto de Eva. Se eles tivessem permanecido fiéis a Deus, tudo isso teria sido deles para sempre. Através dos séculos infindáveis, teriam continuado a obter novos tesouros de conhecimentos, a descobrir novas fontes de felicidade e a alcançar concepções cada vez mais claras da sabedoria, do poder e do amor de Deus. Pela desobediência, porém, isso se perdeu. Com o pecado, a semelhança divina ficou obscurecida, sendo quase que totalmente apagada. Enfraqueceu-se a capacidade física do homem e sua capacidade mental diminuiu. Sua visão espiritual ficou ofuscada. Tornou-se sujeito à morte. Todavia, o ser humano não foi deixado sem esperança. Por infinito amor e misericórdia, foi concebido o plano da salvação, concedendo-se um tempo de graça. Restaurar no homem a imagem de seu autor, levá-lo de novo à perfeição em que tinha sido criado, promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Assim deveria ser a obra da redenção. Honrar a Cristo, tornar-se semelhante a Ele, trabalhar por Ele, será a mais elevada ambição da vida e sua máxima alegria. Texto adaptado de A Fé pela Qual Eu Vivo, página 166. A lição de hoje tem por título O que aconteceu? Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Peça também um curso bíblico. Os contatos estão na descrição do vídeo. Olá para você que segue o canal Pão do Advento. Nós estamos começando mais uma série de estudos, né? Então nós terminamos aquela série que falava sobre o profeta Isaías e hoje nós vamos iniciar um novo tema, né? Uma nova temática. A lição desse trimestre vai tratar sobre a aliança. O título geral da lição é A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Né? Você está vendo aí na tela a capinha da lição desse trimestre, né? E o tema. Né? Como eu disse no vídeo anterior, você pode adquirir esse material pela Casa Publicadora Brasileira ou você pode entrar no site que está aí e você acompanha a lição pela internet mesmo. Você tem todos os textos ali da lição toda semana. Né? Você não tem a lição completa, você tem o texto da lição de cada semana, junto com os comentários, né, os apontamentos. Então o material aí é ótimo, né? Mas eu aconselho você também, se você puder, você adquirir a lição com os comentários de Ellen White. Né? Então essa é a lição de professor. Né? A lição de professor ela tem um material a mais que você encontra aqui no site da CPB, mas você também tem aqui os textos, né, complementares de Ellen White, né, que enriquecem mais ainda o conteúdo. Né? Então o tema dessa semana é a aliança. Então a gente vamos começar pelo começo. Né? A lição ela vai tratar hoje sobre o Gênesis, né, a criação. Muitos vídeos aqui nossos aqui vocês viram que a gente sempre recorre à criação, ao livro de Gênesis, para poder entender certos assuntos da Bíblia, porque não tem como. É ali que tudo começa, né? O problema todo começa ali e a solução de tudo começa ali também. Se a gente não for para o início, a gente não vai entender o final, não tem como. É uma questão de lógica aí, é lógica aristotélica isso aí, não tem como fugir. Então, para você que não sabe o que é aliança, né? Entenda o seguinte, para a gente poder compreender a palavra de Deus, eu delimitei aqui três chaves, né? Na verdade tem outras também, mas eu vou colocar aqui três chaves para que você possa, três chaves que você possa usar no momento que você estiver estudando a palavra de Deus ali, para você conseguir juntar né? É um quebra-cabeça, a palavra de Deus é um quebra-cabeça muito grande. Né, são muitos eventos, muitas histórias, muitos personagens, e parece que não, parece que está tudo solto, né, sem ligação, mas não está. Na verdade está tudo interligado, isso é que é o surpreendente do livro. É isso que faz a Bíblia um livro diferente de qualquer outro livro, porque
Nenhum outro livro funciona assim. Não tem um outro livro na história da humanidade. Você pode procurar, né? Hoje você não encontra mesmo, porque hoje só tem literatura vulgar e barata, né? Os grandes mestres da literatura, mesmo assim, não se comparam, né, ao texto bíblico. Né? Eu não estou querendo falar assim de questão literária exatamente. Né? Eu estou falando assim da forma como foi construído todo o livro. Né? Então a Bíblia ela tanto pode ser rica, né, como literatura, ou pode ter até um texto pobre, né, porque ela foi escrita por vários autores, por pessoas diferentes, pessoas que tinham níveis diferentes de instrução. Então pode ser que em um você tenha uma riqueza no texto, no outro o texto não é tão rico. Só que isso não faz do outro que é menos rico menos importante, de forma alguma. Na verdade, a interação que existe entre um livro e outro é que torna tudo isso surpreendente, torna isso sobre-humano, sobrenatural. Né? Porque como é que você consegue, né, um camarada que escreveu lá, era um pastor, escreveu uma parte do texto, aí você tem um outro que era um rei, escreveu uma outra parte, e as coisas se harmonizam, se misturam, se entrelaçam, mas para você conseguir enxergar esse entrelaçamento, essa unidade da palavra de Deus, então aqui vão as chaves. Então, a primeira coisa que você tem que ter em vista, vamos lá. Cristo é o personagem principal de toda a palavra de Deus. Né? Cristo é o personagem principal. Então a Bíblia fala de Cristo do começo até o fim. Aí você pode falar assim, mas onde que tem Jesus no Gênesis? Onde que tem Jesus? Onde que ele aparece? Aí que tá, você vai ter que fazer a exegese correta do texto e conseguir enxergar. Você vai comparar o texto de Gênesis, por exemplo, com textos do Novo Testamento que vão comentar o Gênesis. E aí você vai começar a compreender o Gênesis de outra forma. De uma forma que você não entenderia se você lesse apenas ele sozinho. Né? Mas Cristo está ali presente. Né? A própria palavra princípio, quando você faz uma análise da palavra princípio, você encontra o próprio Cristo ali. Né? Paulo ele tem ali no livro de Filipenses, se eu não me engano, ele estrutura todo o papel de Cristo como primogênito, levando em consideração essa palavrinha de Gênesis aqui, o princípio, né? Bereshit. A outra chave, Cristo é a chave, então Cristo ele está presente em toda a palavra de Deus, e o tema da aliança, né, é uma outra chave que perpassa toda a história bíblica, E você vai entender isso agora, né? Você vai entender isso nesse trimestre, certo? E o tema de fundo, né, o pano de fundo da história bíblica, o grande conflito, que é a guerra que existe entre o bem e o mal, né, entre Cristo e os anjos inimigos que se rebelou contra ele, que trouxe a batalha, a guerra que começou no céu para aqui para a terra, e agora nós fazemos parte desse conflito. Né? Esse termo grande conflito aqui, essa palavra grande conflito, foi tirada de uma expressão que Daniel usa no seu livro, onde ele tem uma visão a respeito do inimigo, o anjo inimigo, controlando a nação persa para impedir que o santuário, né, que o povo voltasse para a sua terra, o reino de Judá, e que o santuário e Jerusalém fossem reconstruídos. Então, ele tem uma visão disso aí e ele chama isso de grande conflito. O grande conflito. Então, daí que vem. O grande conflito, que é mencionado ali por Daniel, ele não acontece só ali. Ele está desde o Gênesis até o Apocalipse também. Né? No Gênesis, a gente vai falar já. Né? Ó, ali na queda do homem e da mulher, né? Por causa dessa intromissão da serpente ali na paz edênica, é o grande conflito. E quando você vai para o Apocalipse, quando você vê ali no livro de Apocalipse, Jesus lutando contra as bestas, né, o dragão, a besta que sai da terra, a besta que sai do mar, né, a hora é chamado de o falso profeta, a hora é Babilônia. Isso é o grande conflito, é a guerra entre o bem e o mal. Né? Só que assim, esse não é o ponto, e esse é o pano de fundo. Isso não é o principal é Cristo. Cristo aqui é a primeira chave, né? Ele está presente aqui não é à toa, ele está presente porque ele é o Criador, ele é o Redentor. Então a Bíblia é uma história de criação e de redenção. Criação sempre também é um tema presente em toda a palavra de Deus, e redenção, idem. Né?
criação e redenção, porque após a redenção haverá uma recriação. Deus continua com o seu ato recriador. Quando Jesus fazia seus milagres, aquilo ali era uma pincelada de recriação. Ele estava recriando ali. Quando ele ressuscita pessoas, ele está recriando. Então vamos lá. Aliança, né? Essa palavrinha aliança, que nós vamos repetir muitas vezes aqui durante esse trimestre, ela vem do hebraico berit. E berit vem de uma raiz que tem um sentido de corte. Então nós poderíamos falar que berit significa corte. Mas o que corte tem a ver com aliança, né? Por que essa palavra é usada aqui para definir aliança? Porque os pactos ou alianças eram feitos, naqueles dias, nos dias bíblicos, eram feitos passando entre pedaços cortados de carne da vítima de um sacrifício animal. A gente vai entender melhor isso aí quando a gente for estudar o pacto de Deus com Abraão. Quando chegar lá, a gente vai entender bem isso aí. Vamos lá. O termo hebraico, berit, ele pode ser traduzido por concerto, pacto, aliança, convênio ou acordo. O seu equivalente no grego é diateque, que traz significados complementares como última vontade, pacto, testamento, aliança e contrato. Olha só, no grego tem um sentido também de testamento. Vocês viram que a nossa Bíblia é chamada, ela é composta por livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. Isso é porque na tradução latina, diateque foi traduzido por testamentum, lá no livro de Hebreus, testamentum. E aí deu-se o nome aos antigos livros, aos livros da antiga aliança, de Antigo Testamento, e da Nova Aliança, Novo Testamento. Então, na verdade, Novo Testamento e Velho Testamento significa nova aliança, velha aliança. Mas uma coisa que você tem que entender, embora a Bíblia vá falar de muitas alianças, nós temos a aliança com Adão, aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi. Nós temos muitas alianças, mas todas elas têm um mesmo e único propósito. As alianças são o cumprimento, a elaboração do plano da redenção, a prática do plano da redenção na vida do homem e da humanidade. Então Deus escolhe um povo ali, faz aliança com esse povo, mas o objetivo é que esse povo leve esse pacto da aliança a toda a humanidade. O pacto não pode ficar ali restrito a um único grupo, mas ele deve se estender à humanidade toda. Existem dois tipos de pacto. O pacto obrigatório, que era mais comum entre os povos hititas, ali trata da relação entre duas partes de igual posição. Então, entre o povo judeu também havia pactos ali, entre uma família fazia pacto com o outro. Então esse é o pacto, um pacto social ali entre o povo, entre iguais. Agora o pacto promissório, que esse é o pacto que, não que o outro não seja importante, mas esse é o pacto feito entre pessoas que não são iguais. Em contraste, o tipo de aliança promissória é visto na aliança abrâmica, mosaica e davídica. Por quê? Porque nesse pacto aqui é o pacto que Deus se faz com o homem. Entre os antigos também, e aqui se inclui os hititas também, na época de Abraão, esse tipo de pacto era feito entre o suzerano e o seu vassalo. Então você tinha um rei e ele fazia o pacto com o seu vassalo. Poderia ser o vassalo assim, das suas próprias terras, ou aqueles reinos que, conforme o império se estendia, ele ia fazendo acordos. E nesses acordos existia toda uma estrutura legal ali que tinha que ser seguida. Então, eu leio aqui no finalzinho desse texto aqui. Essa concessão legal, essa estrutura, esse documento legal incluía o quê? Uma introdução, uma história, uma delimitações de fronteira, estipulações, testemunhas, bênçãos e maldições, certo? Essa estrutura é seguida também nos pactos que aparecem na Bíblia. Deus ele usa essa mesma estrutura. Era já o costume das nações fazerem isso, e Deus então ele não sai do costume, ele permanece
mas ele amplia, né? Deus sempre amplia, Deus sempre apresenta novas direções, né? Novos desdobramentos. E a gente vai ver que, na verdade, o pacto de Deus com o homem é muito diferente do pacto de um rei humano com o seu vassalo, né? Vamos entender isso bem já nessa lição e quando a gente chegar lá em Abraão. Então, ó, o tema da lição de hoje é o que aconteceu. Então, por que a gente vai falar sobre isso? O que aconteceu? Vamos ao primeiro tópico. Tartarugas do começo ao fim. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Então tá aí. Coisa que todo crente tem que entender. Deus, ele é o criador de tudo. Deus fez tudo. Deus não fez só esse planeta. Deus fez o universo, todos os planetas. Então, se você parar para pensar, existe vida fora da Terra? Né? Se você pensar aqui, se você disser assim para você mesmo, existe. Então, se existe, foi Deus quem criou. Se não existe, é porque Deus não fez. Certo? Nunca pense numa realidade que existe a parte de Deus. Deus não está a parte de nada. Deus, ele é supremo, ele é soberano. Ele não é parte da criação, mas a criação toda depende dele. Toda a criação, toda a realidade. Então, Deus é tudo em todos. Deus, nessa história, ele é o suzerano. Então tem isso, ele é o criador, ele é o suzerano, ele é o rei. Tudo depende dele. Nós dependemos dele. E por que o título desse tópico é Tartarugas do começo ao fim? Porque existe uma teoria, né, uma teoria antiga, né, uma crença antiga, de que o mundo ele estava sustentado por tartarugas, essa tartaruga estava em cima de outra tartaruga, e assim vai. Né, em algumas culturas é em cima de um elefante, ou vários elefantes segurando a terra, né? Hoje a turma aí da Terra plana, né? A turma que apareceu aí, cristãos da Terra plana, né? Uma aberração isso aí, porque a Terra não é plana, a Terra é redonda, né? Isso não entra em choque com a palavra de Deus, mas isso é um outro assunto, tá? Então primeiro entenda o seguinte, a Terra é redonda mesmo, a Terra é redonda, Deus fez um globo, fez outros planetas que também são globos, o Sol é um globo, né? Cheio de globos o universo aí. Então o título desse tópico aponta para isso aí, né? O choque que existe entre a crença bíblica e as crenças pagãs e até a própria explicação científica do mundo, né? De que o mundo veio do nada, de uma grande explosão, né? O problema não é se veio de explosão ou não veio de explosão. Se veio de uma explosão, quem explodiu? Quem acendeu ali a faísca ali para a explosão, né? Estou usando assim linguagem figurada, que a explosão do Big Bang não tem nada a ver com faísca, não tem nada a ver com explosão do jeito como a gente entende aqui, né? Quem fez tudo do começo, né, ao fim, Deus é o criador de tudo, é o criador do homem e de tudo que existe, né? E aí nós vamos ao segundo tópico que fala sobre a imagem do Criador. O texto diz, e Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano e a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Né? Então vamos à análise aqui do texto. Com base no seguinte recurso, sugeriu-se que Tisselém, que é a imagem, denota o contorno da sombra de uma figura. E Damut, a outra palavra hebraica que aparece no texto, significa semelhança, que é traduzido por semelhança, é a correspondência ou semelhança dessa forma com a figura. Então, o que nós temos aqui, né, na criação do homem, é um ser que tem, né, em suas características gerais semelhanças e apresenta uma imagem, né, um contorno, como diz aqui, um contorno, um desenho, né, uma sombra do que é Deus. Então, esse ser que foi criado é um ser especial. É um ser especial. Ali eu costumo dizer o seguinte, né, a Bíblia ela não ensina que o homem é um animal racional. Né? Esse termo aí vem da biologia e vem da filosofia, da biologia. Ele não é um termo bíblico. Né? Na Bíblia, o homem não é animal racional. Ele compartilha de muitas características dos animais, porque ele tem essa semelhança toda. Nós temos a estrutura
ossos, né, pele, carne. Somos parecidos com os animais em muitos aspectos, mas Deus não nos considera um animal, né, mas nós somos, na verdade, a obra-prima da criação dele. Nós somos a expressa imagem dele. Nenhum outro ser na Terra é semelhante a Deus. Só o homem, né? Isso quando saiu das mãos do Criador. Só que aí, essa criação perfeita, ela vai sofrer aí um impacto aí, um impacto negativo. Mas a princípio é isso. A princípio o homem é um representante de Deus. Ele é semelhante a Deus no seu caráter. Ele é semelhante a Deus na santidade. Ele é muito inteligente. Ele é forte. Ele é saudável. O ser humano não tinha defeitos. E Deus ali, logo no início, ele faz um pacto com Deus. Nós vamos entender isso aqui no próximo tópico. Deus e a humanidade juntos. Gênesis 1, 28 a 31 diz o seguinte: E Deus os abençoou e lhes disse: Sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. E para todos os animais da terra, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Aqui nós encontramos a primeira aliança, né? Na verdade, não só aqui, mas no texto anterior, que nós lemos em Gênesis 1, 26, 27, na criação do homem, Deus já traz ali parte, né, da aliança, né? O homem é feito à sua imagem e semelhança, e ele terá o domínio sobre todos. Esse domínio ele é ressaltado aqui nos versos seguintes. O homem e a mulher seriam fecundos, deveriam se multiplicar, encher a terra, eles tinham uma missão. O suzerano aqui já traça suas delimitações. Lembra que eu falei lá que no pacto tem as delimitações, né? Tem até onde a pessoa pode ir, até onde também o suzerano vai. Tem as ordenanças, né? O que o vassalo tem que fazer, o que não pode fazer. E tem também as bênçãos e tem as maldições. Então, olha só, Deus aqui fala só das bênçãos. Inclusive, o próprio ser humano ele é abençoado já no ato aqui, ó. E Deus os abençoou. O ser humano foi criado com uma bênção especial repousou sobre eles. Isso não acontece com os outros animais. Não quer dizer que eles não são malditos, mas quer dizer que o ser humano ele tem uma bênção especial da parte de Deus. Ele é abençoado de forma especial. Então, ele não é diferente dos outros. E veja que quando termina o texto, conforme Deus foi criando tudo nos 6 dias, ele foi sempre falando assim no final de cada criação: E viu Deus que era bom. O texto sempre fala isso: E viu Deus que era bom. Quando ele termina a criação do homem, ele diz assim: Ele viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Quando ele fala quando ele chega na criação do homem e da mulher, ele declara: E é muito bom, é mais do que bom. Então, olha, aqui o texto só vem ressaltando a importância do ser humano na criação. E o ser humano vai fazer o que agora? Né? Qual é o trabalho do ser humano? Ele terá domínio sobre a natureza. Veja que ele tem domínio sobre os peixes, sobre as aves. Né? Alguém pode ler isso aqui e pensar: então Deus já estava mandando o homem pegar tudo e escravizar os animais e usar os animais ao seu bel prazer. Mas não era isso não. Olha, Deus ele não tem prazer na morte dos animais. Ele não tem prazer. O plano original dele nunca foi esse. E olha só, tanto o homem no texto aqui como os animais, eles não comem uns aos outros. Não tem aqui o papel do predador. Não tem predadores aqui. Esse ciclo que a gente vê na natureza hoje, de um animal comendo o outro, né? Morre, vira pó, depois a planta cresce, aí um come a planta, o outro vem e come o outro, é o ciclo sem fim. Esse ciclo não existe aqui no Jardim do Éden, na terra criada, terra que saiu das mãos de Deus. Aqui os homens comem as plantas, né, as árvores em que há fruto, que dá semente. Né, o texto é claro ao dizer isso aí: Isso será o alimento de vocês. E os animais também. Os animais comerão de toda a erva verde, né, que houvesse ali na terra.
Então o leão ele comia palha juntamente, né, comia a planta juntamente com o boi. E a gente leu lá no profeta Isaías que isso seria restaurado, ou seja, no futuro, na terra recriada, o leão come também, junto com o boi, com o cordeiro, ali não há derramamento de sangue nenhum sentido. Né? Então a gente vê que existe paz, o ser humano não tem domínio sobre a terra para usá-la a seu bel prazer, ele é um protetor, ele é um guardador da terra, ele cuida do jardim e cuida, né, consequentemente do planeta todo. Conforme ele fosse crescendo, fosse se multiplicando, ele seria o rei desse planeta aqui, junto com sua esposa Eva, seriam os reis do planeta e todos os seus filhos cumpririam também o mesmo papel dele. Então, a vida na nova terra seria de uma forma que nós não conseguimos nem imaginar. Né? A gente consegue imaginar só um pouquinho, né? Mas seria belo demais. Né? E a gente, quando lê no Apocalipse o que será os novos céus e a nova terra, a gente tem um vislumbre daquilo que foi o Éden e daquilo que irá se tornar, porque lá vai ser melhor do que o Jardim do Éden. Né? Então essa é a primeira aliança, é a aliança edênica, guarde esse nome aí. Aliança edênica, vou colocar aqui na tela, aliança edênica. Essa é a aliança que Deus fez com Adão. Então tinha ali os trabalhos, o vassalo, que é Adão, né? A gente está usando vassalo aqui, mas não no sentido pejorativo, porque Deus é um suzerano diferente, né? Ele não é o suzerano opressor que a humanidade vai sofrer na mão de muitos aí, né, durante toda a história. Não, Deus não é assim. Deus é o rei dos reis, Deus ele é o senhor dos senhores, e ele é bom e ele é justo. Então Adão e Eva foram colocados num mundo bom, justo, perfeito. Não havia sinal de imperfeição. Porém, antes disso, antes da criação, houve uma batalha no céu. E alguém foi expulso de lá, né? Um ser iníquo foi expulso de lá. E ele estava aí, rondando o universo. Quando Deus cria Adão e Eva, esse ser já andava por aí. E ele vai entrar na história já já. Vamos lá. Junto à árvore. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. Então nós tínhamos ali no Éden duas árvores, quer dizer, tinham muitas árvores, né? Mas tinham duas árvores muito importantes: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida perpetuava a vida, a saúde, a força dos nossos primeiros pais. A árvore do conhecimento do bem e do mal era proibida, né? Deus diz apenas que no dia em que dela comerem, morreriam. Né? Se os nossos primeiros pais comessem da árvore, morreriam. Né? Como eu disse a vocês, havia um inimigo ali rondando já. Havia um inimigo rondando. Eles foram alertados. Né? Nessa aliança que foi feita, eles foram alertados disso aí. E, infelizmente, nossos primeiros pais quebram a aliança. Vejo que na aliança, como eu disse para vocês, tem as delimitações. Né? O suzerano ele põe ali as demarcações, até onde você pode ir. E Adão e Eva tinham ali sua delimitação, até onde eles podiam ir. Eles podiam ir para qualquer lugar, menos naquela árvore. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore de teste. Foi colocada no jardim para testar o primeiro casal. Por quê? Porque o casal, o ser humano, né, de todos os atributos que Deus tem, eles também têm um atributo da liberdade de escolha. Eles eram livres, foram criados livres. E eles deveriam provar a lealdade a Deus, tendo ali um elemento que os provaria, né? O elemento que tornaria, assim, diante do universo, serviria de argumento para dizer assim: olha, Adão e Eva, eles permaneceram fiéis a mim, assim como saíram das minhas mãos, eles continuaram, porque eles amavam, né, tudo aquilo que eu dei, tudo aquilo que eu fiz por eles, né, e por amor eles me servem. Eles escolheram isso, porque eles poderiam ter escolhido a árvore do conhecimento do bem e do mal, tentado um outro caminho, indo na contramão do que eu disse que era para fazer. Então, eles escolheram e hoje estão aqui. Né? Serão mais abençoados ainda. O propósito de Deus com Adão e Eva, a gente vai estudar num outro momento aí.
era grandioso, né? A gente pensa que Deus criou ali só para ficar tudo ali parado, né? Adorando o Criador e tudo mais, não. Deus tinha um propósito ali, né? Crescente, né? As bênçãos de Deus são crescentes. Assim como a gente vai ver que a aliança também ela é crescente, as bênçãos são crescentes, a santificação é crescente, tudo é crescente, tudo no reino do céu tudo cresce. Mas Eva foi enganada pela serpente e Adão não foi enganado por Eva, né? Mas cedeu diante dos apelos de Eva e ambos caíram. E aí Oséias declara o seguinte: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim. Eles quem? Oséias está falando aqui, já nos seus dias, do reino de Efraim, né? O reino de Israel, o reino do norte, foram infiéis à aliança, como Adão. Onde que Adão foi infiel à aliança? Aqui. Adão foi infiel à aliança aqui. Isso já era uma aliança, e essa aliança foi quebrada. E agora, o que acontece? Né? Agora vem a morte, porque Deus falou assim, que no dia em que comessem do fruto, morreriam. Então vamos analisar aqui rapidamente os problemas que surgiram, né? Isso é importante para a gente poder entender a aliança como um todo. Os problemas que surgiram por causa da queda de Adão. Primeiro, separação de Deus. O homem agora não tinha mais o contato direto com Deus, né? O homem, na verdade, foge de Deus agora, e Deus é quem vai atrás dele. Então, o homem não consegue nem por si mesmo, ele não consegue se aproximar de Deus, ele não quer, ele foge, ele tem vergonha, ele sente a culpa, ele tem um sentimento de culpa agora. Então, tudo mudou, toda a realidade mudou, mas Deus ele é tão amável que quando o homem peca, quando o homem cai, ele vem e chama por Adão. Ele fala assim: Adão, onde você está? Onde vocês estão? Deus pergunta por eles. Lá em Gênesis 3:9, Deus fala: onde você está? Então, esse é o primeiro problema, separação de Deus. O pecado é isso, o pecado ele separa o homem de Deus. E aí vem, né, logicamente, vem a consequência imediata, o problema do pecado. O pecado ele passa a fazer parte da realidade do homem, né? Nós temos até uma teologia que estuda isso, que é a teologia da depravação total, né? Que surgiu lá, de certo modo, com Agostinho, né? Não com esse nome, mas Agostinho é a raiz de tudo isso aí. E essa teologia ela vai estudar a real natureza do homem. O ser humano ele é incapaz de realizar o bem, ele não tem vontade, ele não tem disposição para isso, e é Deus quem vem atrás dele. A gente já vê isso no Éden, já como eu acabei de falar. Deus é quem vai atrás, e é somente por meio da graça e do sacrifício de Cristo e do trabalho do Espírito Santo na vida do homem é que o homem consegue ser retirado dessa sua incapacidade, dessa sua morte, dessa sua mornidão para a vida. Então, o problema que surge, o problema do pecado, o pecado muda tudo. Problema da morte, agora o ser humano morre. Adão e Eva morrerão. Eles não morreram no mesmo dia em que comeram do fruto, né? Muita gente fala assim: mas Deus falou que ia morrer no mesmo dia, na mesma hora. Isso a gente entende que isso é uma figura de linguagem, né? Morreram porque na mesma hora, porque a sentença de morte foi decretada ali. Eles se afastaram de Deus. Não, tá ali. O decreto de morte foi assinado e eles morreram de fato muito tempo depois. Aquilo que a gente chama de primeira morte, né? Porque a gente vai ver a solução já disso aí. Então nós temos o problema da morte, surge o sofrimento, agora a vida do homem não é mais uma vida de paz, ele vai conseguir o pão com o suor, a mulher vai sentir dores, a própria Eva vai ter um filho, e esse filho vai matar o segundo filho dela. Olha que dor terrível essa mãe sentiu, a mãe e o pai, né? A dor terrível que o assassino sentiu também, porque ele é o primeiro a cometer isso, e ele vai sentir toda a dor e toda a culpa vai acompanhar a vida toda dele. E o sofrimento que o próprio Abel sentiu pela agressão contra si mesmo, né? Então, todo tipo de dor vai surgir a partir daqui. Então, a vida do homem após o Éden é a vida de sofrimento. Sofrimento faz parte da realidade do homem. A gente, em teologia, chama isso de teodiceia, né? Teodiceia, ela vai estudar essas questões do sofrimento, né? Que muita gente pensa que Deus não existe, que Deus não é bom porque existe sofrimento no mundo. Mas isso é porque desconsidera a
a história original. Né? A história original é totalmente desconsiderada ou é considerada uma alegoria apenas, não consegue compreender com profundidade a questão. Então vamos lá. A natureza é afetada. Então existe o sofrimento e a natureza é afetada. Agora os animais não são mais amigos de Adão e Eva. Né? Não imagine o Jardim do Éden com Adão conversando com... Né? Porque ele falou com a serpente e a gente acha que ele falava com qualquer bicho. Não, aqui não é assim que funciona. Né? A serpente foi usada pelo inimigo. A serpente não falava. A serpente foi usada pelo inimigo para... Foi a primeira seção espírita da Terra. Né? Então a serpente foi usada para enganar Eva, para ludibriar Eva, para encantá-la, né? E agora a natureza, que antes era o território de domínio de Adão e Eva, perderam isso aí. Né? Alguns animais, né, os homens têm que manter distância. Então hoje, por exemplo, a gente vive em localidades longe, né? Você não vai viver no meio de animais selváticos, animais perigosos, porque isso vai trazer perigo para você. Então cada um fica na sua área, vive na sua área. Naquela época todos viviam em conjunto, juntos, né? Em harmonia. Hoje já não existe mais isso. Né? E não só isso, surgem as doenças. A gente está vendo, por exemplo, aí essa crise com a pandemia. Por quê? Porque não existe mais essa harmonia entre o homem e a natureza. Perdeu-se. Né? A natureza foi afetada por causa do nosso pecado. Com o primeiro homicídio, a terra é amaldiçoada. Então a coisa se agrava mais ainda quando o sangue de Abel é derramado. Por conta do sangue derramado, a terra se torna amaldiçoada, ela perde bênção. Mas o homem não deixa de ser abençoado, viu? Veja que a terra é amaldiçoada, mas não o homem. A degradação, ela é continuada e crescente. Essa depravação, essa degradação, né, que aconteceu aqui por conta do pecado, ela tem um outro problema. Ela é continuada, ou seja, ela não para. O ser humano pode trabalhar como for para impedir o seu avanço e não vai conseguir, porque faz parte da natureza humana agora o pecado. E mais, ela é crescente. Ela vai num crescente até o ponto de que o homem ele se torna uma criatura tão detestável que Deus não pode suportá-lo mais. Isso aconteceu quando, nos dias, né, nos anos posteriores à queda de Adão, né, a humanidade foi crescendo, mas a maldade do homem foi crescendo. As descendentes de Caim foram proliferando e o mal cresceu de tal forma que Deus foi obrigado a destruir o mundo antigo. E um outro ponto que tem a ver com tudo com o grande conflito lá que eu mencionei. O domínio de Adão foi usurpado. Adão ele era o rei da terra, ele foi colocado aqui, ele estava abaixo somente de Deus. Deus é o suzerano de Adão e Adão seria o suzerano da humanidade. Então é um reino de harmonia e de paz, assim deveria ser. Mas como Adão pecou, ele quebrou o pacto, quebrou a aliança, ele entregou tudo aquilo que fazia parte, todos aqueles benefícios, né, que ele teve, que foi concedido a ele na criação, todo o domínio dele, ele colocou nas mãos da serpente. Ele deu de presente. Ao aceitar a serpente, ao ouvir a serpente, ao desprezar o conselho de Deus, a orientação de Deus, e dar ouvidos ao inimigo, Adão e Eva colocaram todo o seu domínio na mão do inimigo. Satanás ele passou a ser o dominador desse planeta, o senhor o príncipe, né, como Jesus mesmo declarou, o príncipe deste mundo. Ele se tornou o príncipe deste mundo. Mas, tópico final, rompendo o relacionamento. Quando os nossos primeiros pais deram ouvidos à serpente, eles quebraram o relacionamento com Deus, né, o relacionamento, a união que havia entre Deus e os homens foi quebrada, foi rompida. Lembra que eu disse que esse é o primeiro ponto, né, que aparece lá os problemas surgiram com o pecado, a separação entre o homem e Deus. Mas ele não só se separa do homem e Deus. Ao separar-se de Deus, o homem não fica livre, né, para fazer o que ele quer. Isso é uma ilusão que o ser humano tem até hoje, que ele é livre para fazer o que quer. Não. Só existe liberdade em Deus. O homem só tem liberdade em Deus. Em Deus ele é livre. A parte de Deus ele é escravo. E ele se tornou escravo de quem? Então havia um relacionamento entre o homem e Deus. Agora existe um relacionamento entre o homem e o inimigo.
o rei desse planeta agora. Só que Deus, quando ele procura os nossos primeiros pais ali no jardim, ele vem conversar com eles, pergunta o que aconteceu. E aí Adão vai, né? Já começa, o pecado começa a florar. Coloca a culpa na esposa, e em parte na esposa e em parte em Deus, porque foi Deus que fez a esposa. E Eva coloca a culpa na serpente, em parte na serpente, em parte em Deus, porque Deus fez a serpente. Né? Um vai colocando a culpa do outro. Ninguém é culpado de nada. Ninguém é culpado de nada. Não tem culpados nessa história. Né? O culpado, no final, é Deus. Deus é quem é o culpado de tudo. Porque Deus fez tudo. E até hoje o ser humano tenta culpar Deus, ainda quando vê o sofrimento. Mas tudo isso acontece porque Deus não nos ama. Deus é um Deus ruim. E na verdade não é nada disso. Olha só, o homem cai e Deus vai atrás. E agora que tudo é esclarecido, aí Deus ele começa a falar o que vai acontecer. E ele faz agora uma nova aliança com Adão. Uma nova aliança, diferente da do Éden, mas com o mesmo propósito, um propósito de beneficiar a raça humana. E Gênesis 3,15 é o centro dessa aliança. Olha o que diz o texto. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Inimizade da mulher contra quem? Ele estava falando com a serpente ali. E a gente sabe que a serpente ela é um símbolo de Satanás. Né? Ela foi usada por Satanás, mas não é o animal em si aqui. A inimizade não é entre a mulher e o animal, o réptil. Não é entre o animal e o réptil. Mas é a inimizade contra a pessoa que usou o réptil, que é Satanás. Né? Lá no livro de Apocalipse, vem declarando assim que Satanás é a antiga serpente, né? O dragão, a antiga serpente. E então Deus ele vai colocar inimizade entre a mulher e a serpente, ou seja, o ser humano e a serpente não serão amigos. Eles fizeram amizade ali, né, aos pés da árvore do conhecimento do bem e do mal, só que Deus agora aparece e fala assim, olha, essa amizade não vai continuar não, eu vou romper essa amizade aí. Haverá inimizade entre a mulher e a serpente e entre o descendente da mulher e a serpente também. O descendente da mulher aqui, isso aqui é o proto-evangelho, né, chamado de proto-evangelho. Nesse minúsculo texto, né, Deus resumiu ali todo o plano da redenção. A inimizade entre o descendente da mulher e a serpente. Que descendente é esse? Lembra que eu disse que Cristo é o personagem principal de toda a palavra de Deus? Lembra que eu falei isso aí? Pois é, Jesus apareceu aqui. Jesus é o descendente da mulher, de Eva, daquele dia em diante, né? No momento que eles saem, que eles ouvem essa promessa, em diante, até o momento que Jesus nasce, muitas foram as mulheres que aguardaram, que acreditavam ser a progenitora do descendente, aquele que resolveria os problemas do mundo. Inclusive Eva, quando Caim nasce, ela acredita que Caim é o Salvador, que Caim é o homem que viria para solucionar esse problema todo, para dar fim ao mal que surgiu ali. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Né? Caim não foi o Salvador e o pior, foi acho que o pior filho que ela teve. A esperança do descendente surge aqui, a promessa do descendente surge aqui. A solução do problema do pecado, a solução do problema do sofrimento. Olha só, a solução para toda aquela lista. Olha o que diz a lista, né? A separação entre Deus e os homens. O descendente é a solução, porque ele vai fazer a ligação entre Deus e os homens. O problema do pecado. Jesus ele vai assumir o pecado, ele vai assumir a transgressão do homem e vai morrer no lugar do homem. Ele resolve o problema do pecado. Mas o pecado ele está na natureza humana. Ele também resolve isso. A depravação total ela tem fim no trabalho de Cristo. Né? Paulo ele vai falar assim, olha, o pecado veio por causa de um homem, mas por causa de um outro homem, que é Cristo, né, o segundo Adão, veio a salvação, veio a graça. Então Jesus ele resolve o problema do pecado. Problema da morte, Jesus é a ressurreição e a vida, ele resolve o problema da morte. Surge sofrimento, Jesus ele sofre no nosso lugar, ele assume as nossas dores também. E ele resolve o problema do sofrimento.
Então o homem sofre, tem um período de dor aqui nessa terra, mas um dia ele ressurge, né, do túmulo com um corpo renovado, um corpo glorioso, um corpo que pode enxergar a face de Deus, que pode olhar para Deus face a face sem morrer, sem a pena de morte, porque Jesus resolveu o problema da morte. Jesus ele levou consigo cativo o cativeiro, né? Jesus ele acabou com a morte e o sofrimento. A natureza é afetada, Jesus ele vai renovar tudo, né? Lá no livro de Apocalipse nós temos a terra renovada. O problema da natureza vai ser resolvido, né? A terra será recriada. O primeiro homicídio amaldiçoou a terra. Jesus, né, o sangue, né, de Abel, o sangue derramado de Abel, ele contaminou a terra. Ele, não por culpa dele, né, pelo crime que foi cometido. O sangue de Abel, ele clama por vingança. Jesus, ele resolve esse problema, porque ele derrama o sangue dele também, e o sangue dele abençoa a terra. O sangue dele abençoa a humanidade. Nossas vestes têm que ser lavadas no seu sangue, deve ser purificada no seu sangue. Então Jesus resolve o problema da maldição da terra, ele abençoa a terra novamente. A degradação continuada e crescente tem seu fim. Agora o que existe é uma santificação continuada e crescente, né? Então, mesmo depois, quando vivemos na terra renovada, continuaremos crescendo infinitamente. O domínio foi usurpado. Jesus resolve esse problema também, porque ali na cruz, né, quando ele morre na cruz, quando ele derrama o seu sangue e paga a dívida, né, a dívida que era exigida nos termos da aliança, isso a gente vai entender no próximo, a aliança ela tem os seus termos. Se houver transgressão da aliança, então haverá uma penalidade. Jesus ele assume a pena que deveria recair sobre o vassalo, mas ele como suzerano, ele muda isso, ele assume a pena. Então, ao assumir a pena, ele toma também o domínio do usurpador, porque agora ele tem o direito de posse da terra. A terra volta para o seu antigo dono. Só que o dono novo agora não é mais Adão, né? Adão ele é dono como participante, porque o verdadeiro dono da terra agora passa a ser o próprio Cristo. Cristo é o dono da terra. Então ele resolve o problema do poder usurpado e assume, né, a liderança do planeta, né? Então nós temos aqui em Cristo a solução de tudo. Então, olha o que eu disse no começo, hein? Cristo é o centro de tudo, ele é a chave para a compreensão de tudo que a Bíblia diz. Sem Cristo, né, quando a gente fica tentando entender sem Cristo, não tem jeito. Gente, a gente vai parar por aqui. Quero recomendar também a leitura desse livro, Pacto Eterno. Ele vai ajudar você na compreensão da lição também, porque ele tem um texto complementar, um estudo complementar à lição, certo? Então é isso, gente. Continuem estudando, o tema é empolgante, o tema da aliança eterna com Deus ele é empolgante, ele é essencial também para a nossa salvação. Deus ele fez uma aliança com os nossos primeiros pais e ele tem uma nova aliança conosco hoje. Deus fez aliança conosco e essa aliança ali foi ratificada ali com Cristo morrendo na cruz do Calvário. Por causa dos méritos de Cristo, hoje nós podemos herdar a vida eterna, nós podemos reinar com Ele. Todos os problemas solucionados ali, que surgiram pela quebra da aliança dos nossos primeiros pais, todos os problemas foram solucionados por Cristo, para que nós possamos ser participantes dessa nova vida. Leve esse evangelho eterno e apresente aos seus amigos, aos seus familiares, a todos aqueles a quem você ama, aqueles com quem você convive, todos aqueles com quem você encontrar pelo caminho, leve a eles a mensagem do Evangelho eterno e do pacto eterno, da aliança eterna, porque essa aliança é eterna, viu? A aliança é eterna. Mas olha, presta bem atenção no que você vai aprender, porque isso vai mudar a sua vida. Estude bem o tema do pacto, da aliança eterna, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida espiritual. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.